Boa tarde a todos. Eu me chamo Roberta Portela e, em nome da EB, vou moderar esse evento. Desde já passo a palavra, primeiramente, para a presidência da EB, para que faça a abertura, e mais adiante eu apresento os palestrantes e damos início aos debates. Por favor, Arthur Pimentel. Boa tarde a todos. Muito bem-vindos a mais uma edição do Diálogos AEB. Hoje com o tema Imposto sobre Exportações, que todos constatam que é uma ameaça, né, à competitividade do comércio exterior brasileiro. Agradeço aos participantes que acompanharão este evento, né? Agradeço também a presença dos palestrantes, obrigado especial, para os quais a nossa moderadora Roberta Portela fará as devidas apresentações. Nesta tarde, gostaríamos de discutir os principais desafios jurídicos, econômicos e regulatórios desse cenário que se apresenta e que pode trazer impactos relevantes para a competitividade do Brasil e seus efeitos sobre o ambiente de negócios do comércio exterior brasileiro. Só para contextualizar, eu acho que cabe registrar algumas observações. Como é do conhecimento do setor de comércio exterior, o imposto de exportação é um tributo federal cobrado de produtos nacionais ou nacionalizados na saída do território brasileiro, básico. Enquanto outros tributos têm caráter arrecadatório. O imposto de exportação enquanto outros têm esse caráter, o imposto de exportação é uma ferramenta de correção de possíveis correções de distorções ou de garantia do próprio mercado interno. E, às vezes, até com função extrafiscal, tá? Com o objetivo de manter o abastecimento interno de produtos essenciais, de desestimular a exportação de algumas mercadorias, sem dúvida, manter o equilíbrio de preços internos de determinados itens. O instrumento do imposto de exportação não pode ser utilizado de uma forma compensatória, como tem ocorrido desde 2023. Isso gera péssima sinalização para o mercado, principalmente para o setor investidor. A aplicação do imposto de exportação, sem dúvida nenhuma, causa um aumento da percepção, tanto do risco Brasil, quanto do custo Brasil. Essas observações do próprio mercado, né, tendem a provocar implicações diretas na intenção ou nas intenções de tomada de decisões de investimentos em setores considerados estratégicos para a nossa economia. Eu diria também que se focarmos no setor específico de óleo e gás, que a gente sabe que trabalha com ciclos de investimentos que envolve períodos, né, básicos entre 60 e 80 meses, desde a extração do óleo até a venda aí final de subprodutos, traz o quê? Traz uma insegurança. Essa insegurança aumenta exponencialmente, retirando de sua atividade intrínseca, né, uma segurança jurídica, regulatória e comercial, muito essenciais ao cumprimento dos contratos internacionais que estão em haver. Não é? Então, é imperioso reforçar
que determinados setores, essencialmente exportadores, com carteira de projetos de grande porte e capacidade de absorção de investimentos, são os principais players nas vendas externas do país e não podem, de maneira nenhuma, ser onerados com custos embutidos nessas vendas externas. Pelo contrário, né? Devem ser desonerados para viabilizar sua competitividade internacional e aumentar sua participação na matriz comercial externa. Passo agora a agradecer aí toda a presença de vocês. Passo agora a palavra para a moderadora, a doutora Roberta Portela, desejando aí um ótimo evento que traga algumas luzes, né, para discussões em todos os níveis possíveis. Muito obrigado e ótimo evento para todos. Obrigada, presidente. Bom, vamos então aproveitar ah, essa discussão que já foi aberta pelas palavras do nosso presidente, mas agora tentar trazer diferentes perspectivas desse assunto e começando por uma perspectiva um pouco mais didática e teórica. E aí eu aproveito, antes de tudo, para explicar para vocês um pouco do propósito do Diálogos AEB. Esse é uma proposta de seminário, digamos assim, essa é uma proposta de seminário que busca atender a diferentes públicos que fazem parte da nossa comunidade de operadores no comércio exterior. O objetivo é atender aqui uma função que é das associações, em especial da Associação de Comércio Exterior do Brasil, de tratar temas técnicos, mas fazendo com que esses temas sejam endereçados aos diferentes públicos e que sejam facilmente, de fácil compreensão para todos os níveis de players envolvidos nas operações de comércio exterior. Por isso, o nosso público, em geral, é composto por estudantes de diferentes cursos de graduação, pós-graduação, empresários, prestadores de serviços, advogados, contadores, enfim, essa é a ideia, e para isso nós estruturamos um roteiro de seminário que possa, num primeiro momento, nivelar o conhecimento sobre o tema para esses diferentes públicos, e para isso nós vamos contar com a doutora Mariel Gameiro, do Martinelli Advogados, professora, sócia do contencioso administrativo do Martinelli Advogados, ex-conselheira da turma aduaneira do CARF, professora de Direito Tributário e Aduaneiro em cursos de extensão, graduação e pós-graduação, e responsável executiva pelo Grupo de Trabalho Aduana da Fundação Getúlio Vargas. Então, o desafio da doutora Mariel é falar sobre o tema de tal modo que todos os nossos todo o nosso público possa entender didaticamente do que se trata e, a partir disso, que a gente possa tratar de uma maneira mais focada sobre essa questão em outras perspectivas. E essa abordagem mais focada ficará, então, com os outros advogados aqui presentes, o doutor Rodrigo Taraia, sócio do BMA Advogados, especialista em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Controladoria e Finanças Empresariais pela Universidade Mackenzie, possui 15 anos de experiência na área. E, como debatedoras, eu tenho aqui o apoio, eu como moderadora estarei apoiada pelas debatedoras, as brilhantes tributaristas e também associadas da EB, a Daiane Lima, associada gerente tributária da Ternium Brasil, a nossa associada, e a Diane Borges, gerente tributária e fiscal da Prio. Então, eu acho que eu estou muito bem acompanhada aqui para de alguma forma, trazermos diferentes reflexões, tanto da parte teórica, que a doutora Mariel estará conosco trazendo essa perspectiva, mas também as outras questões
mais focadas em especial no setor de energia, óleo e gás, que é bem o nosso propósito de afunilamento hoje para esse evento. Então, eu cumprimento a todos, aos palestrantes, à audiência, e passo a palavra para a doutora Mariel, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui ao lado dessas pessoas que têm uma expertise especialíssima no setor de óleo e gás. Gostaria de agradecer à AEB o convite, e na pessoa do presidente, da Roberta, da Diane, ou seja, da composição aqui dos palestrantes, das debatedoras, e tentar utilizar ao máximo o meu tempo aqui, pessoal, para fazer uma construção, né? Porque essa me foi a função dada hoje da parte teórica, da parte chata do imposto de importação, né? Então a parte emocionante ficará com o Rodrigo, mas teremos insights, que essa parte introdutória é a parte, talvez, é a base para que nós possamos entender a problemática que nós vivemos hoje em relação a esse estabelecimento do imposto de exportação sobre o petróleo, né? Então, isso é algo que me deixa um pouco estarrecida aí durante os estudos que fiz em relação ao contexto histórico e a evolução legislativa sobre o imposto de exportação e sobre o setor em si, é realmente algo de extrema relevância. O que eu quero pontuar aqui é desde o nascimento da Constituição Federal, né, ou até antes dela. O Código Tributário Nacional ele nasceu lá em 1966, e desde que a gente se entende por gente, nós pagamos tributos, né? Sabem que eu fui dar uma aula num determinado curso de aduaneiro e eu descobri que a Cleópatra, ela cobrava taxas sobre as trocas de mercadorias, e foi ela, mulher incrível, maravilhosa, que estabeleceu a pena de perdimento sobre essas mercadorias. É que na época tinha um plus a mais, que ela matava as pessoas que faziam esses tipos de contrabando, né? Mas, enfim, e no contexto histórico nós temos sempre o pagamento de tributos. Com a evolução da sociedade, com a evolução global, com a evolução tecnológica, nós temos o caminhar de duas funções essenciais da tributação. A primeira função é meramente arrecadatória. O Estado, como corpo em si, ele precisa de um sistema de financiamento de toda a estrutura que ele fornece no welfare state, que é criado quando a gente tem lá a garantia de saúde pública, a garantia de educação, ou seja, dos direitos primários do ser humano. Alguém tem que pagar essa conta, e essa conta ela é paga essencialmente pelo caráter arrecadatório dos tributos. E a segunda função, que é aqui a ênfase que eu quero dar a vocês, que é a função extrafiscal. O tributário ele não vem só para sustentar, para financiar a estrutura estatal. O tributário ele vem também para regular situações de caráter social ou situações de caráter econômico. E aí, bom, quando nós falamos dessas duas funções, a pergunta que se faz é, Mariel, como nós conseguimos estabelecer, qual é o parâmetro, qual é o objetivo para que eu enxergue qual a estrutura normativa tributária necessária que eu vou usar para desestimular ou estimular uma conduta, ao invés de enviesar aqui para o caráter arrecadatório de Estado. E veja, isso me leva a uma resposta. Todos os tributos têm as duas características. Todos os tributos eles são fiscais, que têm a função arrecadatória, e extrafiscais, que têm essa função de regulação social e econômica. O que nós vamos avaliar aqui, qual é a predominância da característica? Qual é a predominância? A predominância pode ser de 99%, a predominância pode ser um pouco mais baixa, alguns são mais evidentes, outros são menos evidentes, mas todos, com certeza, nós já temos condições de identificar em termos de predominância, qual possui essa característica extrafiscal. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês, fora do setor de óleo e gás. Lembram quando começou a pandemia, né? Nós tivemos lá o início do Covid e todo mundo ficou desesperado porque entrou na quarentena, atividades econômicas todas foram atingidas,
E o governo ele teve duas atitudes em relação a isso. A primeira, ele zerou as alíquotas de IPI em relação aos produtos que eram utilizados no combate e na prevenção do Covid, quem estava ali no front, né, as face shields, máscaras, luvas, todo o material hospitalar utilizado para combate, ele zerou com essa finalidade de regular essa situação social, e ele também zerou o IOF mútuo, porque as atividades econômicas foram extremamente afetadas de forma negativa com o fechamento das portas, e o objetivo do governo era facilitar o acesso ao crédito, zerando a alíquota de IOF sobre os empréstimos. Então, nós temos aqui essa estrutura, esse arquétipo tributário que vai nos atender aí no decorrer. Em Minas a gente fala, né, conforme o caminhão vai andando, as abóboras vão se ajeitando, então a gente vai escolher, nós vamos escolher qual o tributo que vai ser utilizado, com qual predominância que vai ser utilizado, só que isso não é solto, isso não é meramente discricionário. Tá? E aí, quando nós entramos nesse contexto de discricionariedade, aí que entra o contexto da Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988, ela traz o imposto de exportação com caráter predominantemente extrafiscal, com ênfase, com um destaque para a neutralidade econômica. A neutralidade econômica, pessoal, não é algo que nós conseguimos enxergar de forma expressa na Constituição Federal, porque afinal nós não temos nem o termo neutralidade na Constituição Federal. Mas o que é neutralidade? Neutralidade significa que aquele determinado tributo, a partir do momento em que ele é instituído, ele não pode ser oneroso ou, né, ser desonerado dentro do sistema daquele determinado setor, ou daquele determinado produto, ou enfim, para alterar ou para influenciar de forma contundente as decisões econômicas sobre aquele mercado. Então, quando nós estamos falando de neutralidade econômica, é óbvio que a tributação extrafiscal ela vai servir para essa regulação, mas essa regulação ela não pode ser discricionária a ponto de desequilibrar completamente a balança a motivo, né, do qual for justificado, e eu vou chegar nesse ponto um pouquinho aqui, trazendo da parte histórica. O imposto de exportação, pessoal, ele tem uma parte histórica curiosa. Antes de 1965, ele era de competência estadual, e aí com a emenda constitucional 18 de 65, ele foi para a competência da União, e aí nós tivemos essa evolução. 65 foi criado o Código Tributário Nacional, a Lei 5.702 em 1966, depois disso o Decreto-Lei 1578 foi quem trouxe toda a estrutura do imposto de exportação. A partir desse decreto, nós tivemos a constitucionalização dele, com a Constituição Federal de 88, e em 98, com a Lei 9.716, nós tivemos o estabelecimento das alíquotas sobre determinados produtos do imposto de exportação, com o objetivo de desincentivar ou incentivar determinadas condutas, tá? E a partir desse momento foi estabelecida essa alíquota de 30% a 150%. Vejam que as alíquotas elas já fogem um pouco à normalidade, que é justamente para atender esse caráter extrafiscal. E a partir disso, pessoal, né, daí eu fiz o levantamento do contexto histórico de quando que houve ou não a tributação do petróleo, né, e pelo visto é bem recente essa questão. Em 2009, nós tivemos a tentativa de um projeto de lei, o 5579, que tentou instituir um imposto de exportação de 15% sobre petróleo, mas foi uma tentativa falida, porque afinal, né, é algo que não atenderia a essa característica extrafiscal. E a partir de 2023 começa o grande pesadelo aqui vivido, que penso eu que é o objetivo aqui da nossa conversa. Em 2023, nós tivemos uma medida do governo federal que foi a desoneração de combustíveis. E toda medida que desonera algum tipo de parcela de tributos, eu não vou falar de parcela arrecadatória, toda medida que
desonera receita do Estado tem de vir acompanhada de uma medida de compensação. Você não pode tirar aquela parcela de dinheiro do Estado sem uma medida que vá compensá-la de alguma forma. O problema é qual é a estrutura e como fazer isso dentro da constitucionalidade e da legalidade que nos é imposta aqui nesse arquétipo tributário. E para essa desoneração de combustíveis veio a primeira medida provisória, a 1163 de 2023, que instituiu a alíquota de 9,2%, né, sobre o petróleo. E quando eu tenho uma crítica muito dura, primeiro da utilização de medidas provisórias, porque medida provisória, gente, é uma figura que vem mista, né, não deveria nem existir no sistema democrático brasileiro, porque ela vem lá de uma herança, ela é do parlamentarismo, tá? Ela é do parlamentarismo, quando a gente tem lá um primeiro-ministro que caminha um pouquinho junto aí com o executivo, e é um caso de urgência e necessidade, entra numa subjetividade tamanha de utilização, e a chance de distorção da utilização de medida provisória e sua continuidade e os efeitos que ela gera no sistema legislativo é imensa. Então, já deixa aqui a minha primeira indignação de utilização de medida provisória, né, para a instauração de uma suposta solução aqui para a desoneração de combustíveis. E a minha segunda crítica é que a medida provisória, qualquer veículo legislativo, ele é obrigatoriamente acompanhado de uma justificação, que na medida provisória a gente chama de exposição de motivos. E quando a gente vai ler ali a exposição de motivos da MP 1163, ela declaradamente fala que por conta da desoneração dos combustíveis, ela precisa de uma medida compensatória. Ora, bolas, se nós precisamos de uma medida para recompor a receita do Estado em termos arrecadatórios, a gente já errou aí o primeiro passo com a utilização do imposto de exportação, que tem um caráter predominantemente extrafiscal. O extrafiscal, ele vem para atender a neutralidade econômica dentro da limitação dessa discricionariedade que nós temos para a escolha dessas ferramentas constitucionais, e ele definitivamente não se presta para cobrir algum tipo de rombo oriundo de uma desoneração. Então, nós temos esse primeiro cenário da MP 1163 de 2023, ela caiu, e agora em 2026 nós tivemos a ilustre surpresa de uma nova MP 1340, só que aí ela veio num contexto, me parece que eles ampliaram um pouco essa justificação, essa exposição de motivos, e eles se embasaram tanto na política de desoneração do diesel, quanto no argumento do preço do petróleo em relação à guerra externa. E aí eles estabeleceram uma alíquota de 12%, que é uma alíquota maior do que veio lá em 2023, e também, ao meu ver, só que como eles ampliaram um pouco, né, as razões pelas quais foi instaurada essa alíquota de 12% através dessa medida provisória, ela não tem uma cara tão escrachada quanto a de 2023. Mas às vezes quando eu vou falar de planejamento tributário, às vezes quando a gente vai falar de simulação ou fraude e tal, eu uso uma frase muito assim: não é porque você chama uma Coca-Cola de Fanta que ela vira aquilo que você está nomeando. Então, quando você coloca na exposição de motivos, né, que é o preço do petróleo, a razão pela qual você está instituindo para um determinado setor uma alíquota de 12% para o imposto de exportação, é uma problemática muito grande que vem um pouquinho mais disfarçada, mas que carrega a mesma sistemática justificativa de 2023. Então, o que eu vejo em termos constitucionais é uma distorção dessa utilização, primeiro, da ferramenta medida provisória, que eu sempre fui uma crítica assídua em relação a isso, e o segundo, a distorção da utilização do imposto de exportação, teoricamente com essa finalidade extrafiscal. Então, estamos travestindo de finalidade extrafiscal
aquilo que vem para cobrir uma receita estadual que foi desonerada, um problema que não cabe a esse tributo. Isso piora nesse cenário, porque o imposto de exportação, quando nós estamos falando dos tipos tributários, né, tributo é gênero e nós temos as espécies deles. A gente tem a contribuição de melhoria, que ninguém nunca viu, nem sabe, nem sabemos o que é. Temos a taxa, temos o empréstimo compulsório, lá da época do Collor, nós temos os impostos e nós temos as contribuições. E aí vem um movimento curioso, que é a utilização deturpada, primeiro ponto, dessa ferramenta da medida provisória. Segundo ponto, da distorção, colocando o imposto de exportação mais como arrecadatório do que extra fiscal, que me conecta ao terceiro ponto. Na Constituição Federal, para impostos, para a espécie impostos, nós temos um princípio importantíssimo, que é o princípio da não afetação. Esse princípio da não afetação, ele está no artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. Você não pode vincular a receita dos impostos. Você não pode falar que a receita do imposto de exportação, vou dar o exemplo aqui, da medida provisória 1163 de 2023, ao rombo da desoneração dos combustíveis. Você não pode vincular, isso é inconstitucional, o que está sendo, essa vinculação é inconstitucional. A receita dos impostos, ela tem que vir e entrar como se fosse num caixa geral, e aí, a partir da LOA e da LDO, é que você vai fazer essa distribuição setorial dentro do que diz respeito ao planejamento, ao orçamento governamental. Então, quando nós estamos tratando dessas medidas da fiscalidade, da extrafiscalidade, ela tem uma carinha de um debate econômico, mas ela não é um debate econômico, ela é um debate técnico. Ela é um debate técnico. Quando a gente afeta um determinado setor, e um determinado setor que é o terceiro maior em termos de exportação para o Brasil, né, da balança comercial brasileira, dentro de aspectos técnicos que não atendem aquilo que é previsto na Constituição Federal, aquilo que é previsto na legislação vigente, aquilo que é previsto em termos técnicos de doutrina tributária, aí nós temos uma afronta específica. E quando a gente fala dessa utilização extrafiscal, eu separei aqui, só para finalizar a minha fala, 3 exemplos de utilização do imposto de exportação como medida extrafiscal escancarada, tá? Está na exposição de motivos. A primeira que nós temos o decreto aqui, eu vou colar o número dos decretos, tá, gente? O 3684 de 2000, que foi estabelecido uma alíquota de 9% para couro wet, né? O objetivo dessa medida do estabelecimento do imposto de exportação para esse couro que não era tratado era justamente voltar esse produto primário para o mercado interno, para a industrialização, para aprimoramento, aperfeiçoamento e para que a exportação incidisse, na verdade, sobre artefatos muito mais especializados e de maior valor agregado. Isso gerou um efeito econômico, isso trouxe resultados econômicos. Segundo e terceiro ponto que eu quero trazer como exemplo foi o estabelecimento, através do decreto 2876 de 98, da alíquota de 150% sobre a exportação de cigarro, com o objetivo de combater o contrabando de cigarro. Gente, eu morei em BH há muitos anos, e quando você anda ali no centro, aquele centrão mesmo de BH, o que tem de gente gritando Samarino, Samarino, Samarino é uma marca que vem, assim, nitidamente do contrabando, né, ou do descaminho de cigarro. Isso também me remete àquele meme, sabe, gente? Eu pito muito, que é aquele cara que passa na fronteira com o carro lotado, né? E isso também, em vários processos do CARF, a gente tem esse contato, essa parte. Então, vejam, quando você estabelece uma alíquota de 150% sobre a exportação de cigarro, visava e era para determinados locais como América do Sul, América Central e Caribe. Então, vejam, nós temos endereçamentos pontuais de nítida utilização extrafiscal do tributo para combater o contrabando. Então, assim, se eu aumento potencialmente
nitidamente a alíquota da exportação dos cigarros, porque está voltando muito cigarro contrabandeado e está me afetando aqui em termos de balança comercial brasileira e equilíbrio do comércio de determinado setor, é justamente para evitar a saída, ficar aqui, evitando a saída, eu combato também a entrada em termos de contrabando e descaminho. E deu tanto efeito, gente, que em 2001, o Paraguai ele saiu de 2 fábricas de cigarro para 22. Ele saiu de 2 para 22. Então, nós tivemos, existem estudos, existem dados empíricos que demonstram que a utilização do imposto de exportação de 150%, né, para o setor cigarros, e depois isso teve um reflexo também nos insumos do cigarro, deu o efeito pretendido, que era o combate ao contrabando. Isso aconteceu também com as armas e com as munições, através do decreto 3658 de 2000, que também visava combater o contrabando. Então, a solução que eles encontraram foi: deixa eu segurar um pouco a saída dessas mercadorias aqui do Brasil, porque eu estou vendo o fluxo dessas mercadorias, o fluxo ilegal, o fluxo ilícito, então eu vou utilizar dessa ferramenta que eu tenho, que é o imposto de exportação, para subir efetivamente, desincentivar a conduta de exportar, para que eu evite a entrada via contrabando. Então, esses são os 3 exemplos que eu queria trazer, que me parecem, quando a gente olha para os motivos da utilização desse imposto de exportação, nesses exemplos, me parece fugir muito quando estamos falando dessas 2 medidas provisórias que estabelecerão o imposto de exportação sobre o petróleo. Então, acho que era isso que eu gostaria de trazer, esse en passant aqui em 15 minutinhos, né? Esse arquétipo tributário que conduz a essas 2 finalidades, a arrecadatória, a extra fiscal, a forma como nós devemos utilizá-las dentro dos parâmetros constitucionais, dentro dos parâmetros legais, dentro também, né, do veículo que deveríamos utilizar para combater isso, que seria uma contribuição, talvez uma CID, e não o imposto de exportação, por conta do princípio da afetação, e dentro também do comparativo com os exemplos que eu pude encontrar da utilização efetiva e legítima do imposto de exportação com caráter extrafiscal. Então, pessoal, agradeço mais uma vez a oportunidade de falar aqui para esse público tão seleto, tão incrível, e vamos para os debates. Obrigada. Muito obrigada, doutora Mariel. Excelente reflexão. Uma reflexão que, para nós advogados, é algo que se discute desde a época da graduação, né? A importância, da natureza extrafiscal de um tributo como um instrumento, que dá vazão aí a uma discricionalidade do Estado, mas que essa discricionalidade não é ilimitada e que, para isso, existem parâmetros limitadores dentro da própria Constituição. Então, como que tudo isso é manejado no dia a dia da construção da política de um Estado é o desafio para que nós possamos ajudar a fazer, tanto aqueles que constroem essas novas regras, mas todos os jurisdicionados entenderem quais são os limites reais dessa discricionalidade. Muito boa reflexão, obrigada por trazer esse conteúdo teórico tão importante para a nossa audiência. Eu vou passar a palavra para a Daiane Lima, que eu não sei se eu mencionei, além de gerente tributária da Ternium, nossa associada, a Daiane é coordenadora do nosso comitê tributário, portanto, também é anfitriã e organizadora desse evento. Daiane, por favor. Perfeito, obrigada, Roberta. Bom, boa tarde a todos. Não posso deixar de agradecer à EB mais uma vez pela confiança de promovermos mais um Diálogos com uma temática tributária. E quero parabenizar a brilhante exposição da Mariel, acho que pavimentou assim perfeitamente o caminho para que no alto dos meus 5 minutos eu trazer aqui um ponto que eu entendo que é um ponto que agrega aqui a nossa reflexão, que é justamente como que
a gente compatibiliza o imposto de exportação com a estratégia da competitividade do Brasil. Como que a gente compatibiliza toda essa narrativa que a gente vê acontecendo com relação ao imposto de exportação e a estratégia de inserir internacionalmente o Brasil cada vez mais forte nesse mercado global tão competitivo. Historicamente, a lógica da tributação para as exportações sempre foi uma lógica de desoneração, por uma questão de constatação econômica. Quando você exporta, você gera divisas, você amplia mercados, você aumenta escala produtiva, estimula investimentos. Isso vai contribuir para a geração de emprego, geração de renda. Então, é absolutamente necessário enxergar o imposto de exportação também nesse contexto de mercado. Será que o que a gente está fazendo com o imposto de exportação vai em linha com o que a gente espera para o retrato do Brasil no comércio exterior? Me parece que a gente está caminhando numa forma absolutamente contrária ao que a gente tem de expectativa dentro desse tema. O imposto de exportação, ele impacta diretamente na questão da competitividade, na questão do preço, da eficiência. E aqui, acho que foi o Arthur que colocou no início, na fala inicial, a questão da previsibilidade. Qual é o cenário dos exportadores brasileiros hoje? Custos logísticos absolutamente elevados, uma complexidade tributária gigantesca, burocracia regulatória, ou seja, um ambiente de negócios que, por si só, já nos coloca aqui numa situação muito complexa para fins de competição no mercado internacional. Então, criar tributos, ampliar tributos sobre exportações é uma tendência absolutamente contraditória com o objetivo de fortalecer a presença do Brasil no comércio global. Então, a minha percepção aqui, dentro desse pequeno tempo aqui da minha participação, é a de que o imposto de exportação ele precisa ser visto, de fato, como uma medida verdadeiramente excepcional, e não um instrumento que vai ser utilizado principalmente para fins de arrecadação, para fins de política econômica, quando o nosso bolso aqui ele fica apertado. A gente precisa respeitar os limites constitucionais que foram estabelecidos. Isso é uma questão de segurança jurídica, é uma questão de segurança econômico-financeira para as empresas. E não tem mágica. Se você sufoca o setor produtivo, os reflexos são justamente, como eu falei na minha introdução, na contramão daquilo que a gente espera, que é um cenário de prosperidade, de desenvolvimento e de melhoria. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa enfatizar e, em segundo lugar, a atenção de que onde passa um boi, pode passar uma boiada, né? Eu não vou trazer aqui spoiler do que a gente vai falar na próxima parte do painel do setor exportador, mas pegando um gancho nos exemplos que a própria Mariel trouxe para a gente, ora é um setor de óleo e gás, ora é um setor de tabaco, e amanhã outros setores poderão ser alcançados por essas distorções que são muito perigosas. Então, a gente precisa trazer, sim, esses assuntos para o debate, a gente precisa, sim, colocar ali um foco, fazer barulho, porque né, os limites precisam ser não apenas estabelecidos, mas eles precisam ser efetivamente respeitados. Então, com essas considerações,
Eu devolvo aqui a palavra à moderação, já ansiosíssima para a gente entrar na parte 2 do evento, ouvir aí os nossos colegas do setor de óleo e gás trazendo esse zoom do que está acontecendo hoje no setor deles. Obrigada e vamos em frente. Obrigada, Daiane. Quando você fala, né, no momento que nosso bolso já está esvaziado, eu diria, não só por uma série de desafios na estruturação de preço e de oportunidades na exportação, mas também, principalmente, por um momento em que estamos enfrentando uma série de questões que envolvem o protecionismo de outros países e uma oneração nas exportações de uma forma geral. Então, o imposto de exportação vem para piorar ainda mais essa situação. Muito bom. Eu vou passar a palavra para o doutor Rodrigo Taraia, do BMA Advogados, e aí sim, conduzindo a conversa agora de forma setorial para a parte de óleo e gás, e na sequência a debatedora Diane, da Prio, fará suas considerações, por favor. Bom, inicialmente, só queria registrar se está dando eco para vocês. Sim, está com eco. Você deve estar com duas conexões, né? Eu não sei, deixa eu só registrar. Deve estar no seu telefone e no computador, não? Não, telefone não. Deixar aqui tudo que for aqui. Acho que agora foi, né? Melhorou? Sim, agora está Melhorou? perfeito. Uhum. Tá ótimo. Bom, inicialmente, antes de eu até propor aqui a apresentação, eu queria, de fato, agradecer o convite, né? Acho que iniciativas como essa são muito valiosas, especialmente no momento em que vivemos. Acho que muitas questões acontecem e elas precisam ser discutidas pela sociedade, e eu acho que essa iniciativa aqui da AEB, ela é fantástica e é um prazer participar aqui do Diálogos AEB. Queria cumprimentar a todos aqui, especialmente na figura do senhor presidente, doutor Arthur Pimentel, da moderadora Roberta Portela. De fato, aqui é um prazer bastante grande estar aqui com vocês hoje, né? Eu preparei aqui 4 lâminas para que a gente pudesse efetivamente passar aqui passar aqui pelos principais tópicos. Se vocês me confirmarem que estão vendo e está tudo certo, não, provavelmente não, né? Sim. Pode. Tá aqui na apresentação? Tá ótimo. Sim. Então, acho que a Mariel aqui, ela facilitou bastante, a Daiane também facilitou bastante meu trabalho aqui para a gente falar efetivamente aqui como o setor está se comportando com relação às instituições do imposto de importação nos últimos anos, né? De fato, aqui a gente tem um histórico recente de instituição desse imposto de exportação para endereçar medidas aumentos que aconteceram no mercado interno de combustíveis, né? Então, a gente teve efetivamente, primeiro, essa medida 1163 de 2023, como o Mariel mencionou, ela tinha como justificativa justamente aqui atenuar aqui os impactos do aumento dos combustíveis mediante uma desoneração, e aqui, de fato, a gente tem aqui alguns pontos com relação a essa justificativa, né? Essa medida provisória, uma medida provisória, de fato, ela é aqui editada pelo presidente, né, pelo Poder Executivo, e ela tem um prazo de validade regular de 60 dias. Ela pode ser postergada por mais 60 dias, renovada aqui sua validade por mais esse período. E aqui a gente teve aqui uma situação em que essa medida provisória ela acabou não sendo convertida em lei no prazo legal, né? E ela acabou, como a gente costuma dizer, ela caducou,
né? Então, houve aqui uma vigência desse imposto de importação delimitada no tempo em 2023, e as coisas elas se repetem, né? E agora, mais recentemente, justamente por conta da instabilidade aqui geopolítica e fechamento do Estreito de Hormuz, a gente verificou aqui um aumento substancial do preço do barril do petróleo, né? E isso pressiona efetivamente aqui o mercado interno de diversas maneiras, e o governo federal, mais uma vez, se utilizou desse instrumento, da medida provisória, para estabelecer um imposto de exportação sobre a exportação do petróleo, né? Então, numa alíquota aí de 12%. E aí a gente, de fato, tem aqui a discussão clássica sobre se efetivamente poderia ser instituído esse tributo, né, considerando as balizas normativas que muito bem foram colocadas pela doutora Mariel. Né? O imposto de exportação, tipicamente um imposto regulatório, né? Que ele tende ali a capturar e induzir ou não determinados comportamentos dos agentes econômicos. Né? Mais uma vez, essa medida provisória tinha um prazo inicial de 60 dias, ela foi prorrogada, mas, mais uma vez, ela não foi convertida em lei, o que, em alguma medida, identifica também a força, a vontade política do parlamento de não efetivamente instituir um tributo dessa natureza, justamente considerando algumas questões que a própria doutora Daiane Lima trouxe para a gente, né? Que efetivamente o imposto de exportação, eu acho que a doutora Daiane foi muito feliz em trazer essas ponderações. O imposto de exportação ele tem que ser visto como um imposto estratégico, né, da economia. Né? Um imposto que deve ser manejado com muito cuidado, justamente para que a gente possa induzir comportamentos corretos que efetivamente deem efeito, né, dentro daquilo que dentro das distorções criadas dentro do nosso território. Né? E essa medida provisória de 2026, ela caducou mais uma vez, mas diferentemente do que aconteceu no passado, dessa vez por meio de uma resolução da CAMEX, né, que é a Câmara ali que regula o comércio exterior, houve um restabelecimento dessa alíquota para se manter efetivamente o imposto de exportação que estava sendo exigido sobre as receitas de exportação de petróleo. Né? Efetivamente, a gente tem hoje uma vigência desse tributo. Houve mais recentemente um projeto de decreto legislativo para que sustasse essa cobrança, porque eu posso depois passar, a gente pode discutir isso mais adiante, até com os fundamentos que vêm sendo trazidos nas ações judiciais que discutem esse tema. Mas fato é que a gente tem hoje um imposto de exportação que acaba onerando de uma forma bastante substancial as receitas de exportação oferidas pelas empresas nacionais quando da venda de petróleo bruto e de derivados de petróleo em geral. Né? E, de fato, há aqui um efeito imediato sobre as contas das empresas, das produtoras de petróleo, extratoras de petróleo e comercializadoras, e sobre os contratos já firmados. Né? Então, assim, de uma hora para outra, justamente com base em um ato unilateral do Poder Executivo, você passa a ter uma estrutura de custo totalmente diferente da que você tinha quando você pactuou diversos outros contratos, e isso acaba trazendo a necessidade de um recolhimento muito grande de tributos, de uma cadeia, de um segmento que já é bastante onerado, e justamente por isso causa-se ali a legítima expectativa também de se questionar essa tributação. Né? Mas não um questionamento vazio, um questionamento que ele é feito com base em balizas constitucionais e legais e analisando também os efeitos econômicos que se projetam sobre essa incidência tributária. Né? Então, a gente tem, basicamente, como instrumentos ali, como cardápio disponível para as empresas que atuam no setor, a judicialização individual ou via
ações coletivas ou ações de interesse de classe, né? E o que a gente tem visto, né? E aqui entrando objetivamente aqui na questão do contencioso, né? As empresas do setor, elas de fato muito sensíveis a isso, optaram por judicializar esse tema, né? E de diversos meios. Nós temos aqui mandados de segurança individuais, até por uma característica regional ou territorial, a maioria dessas ações ela acaba estando concentrada no Rio de Janeiro, né, que está sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Então, existem aqui algumas medidas judiciais individuais, existem também medidas que foram adotadas em nível de associação, que são medidas coletivas que, tipicamente, elas podem ser endereçadas diretamente no Supremo Tribunal Federal, né? E, dentro dessas ações, independentemente do instrumento que foi utilizado, se medidas individuais ou medidas coletivas, o que se discute, o que está em jogo é justamente um argumento central sobre se o imposto de exportação instituído, seja no regime atual de 2026 ou no regime antigo de 2023, ele foi instituído dentro das regras da Constituição, né? E que regras são essas? São as regras que a doutora Mariel trouxe, e justamente se avalia nessa perspectiva se o tributo ele tem natureza arrecadatória ou ele tem natureza extrafiscal. E esse é, de fato, o fiel da balança para se determinar se há legalidade ou não da instituição desse tributo, constitucionalidade ou não da instituição desse tributo. E aí, obviamente, que existem fundamentos sensíveis de todos os lados, né? O que a gente pode observar das justificativas dadas pelo governo e que constam também das exposições de motivo, em especial aqui da medida provisória 1340 de 2026, que ele foi um tributo necessário de ser instituído, né, para combater a alta internacional do petróleo, preservar o abastecimento interno e capturar esses ganhos extraordinários, né, para compensar também o custo da desoneração do diesel, que foi uma medida implementada pelo governo nesse mesmo contexto, nesse mesmo movimento de instituição do imposto de exportação. Então, à primeira vista, quando a gente analisa essas justificativas, não há como se negar que são justificativas atraentes, né? Que são justificativas atraentes. Agora, serem justificativas atraentes não são suficientes para justificar a validade ou não de um tributo, justamente porque a gente tem regras a seguir, né? E aí, efetivamente, por conta dessas de não estarem, das instituições elas não estarem ali alinhadas ao comando constitucional e ao comando legal, que os contribuintes acabaram ajuizando essas medidas individuais, e há aqui ações coletivas também tratando desse tema, trazendo contrapontos justamente a essas justificativas. Um contraponto que eu acho que é muito importante, né, e a gente tem dados de capacidade instalada no Brasil e que eles devem, à medida da evolução dessa discussão, sendo valorados com mais cuidado até pelos tribunais, é a questão de que a gente está aqui diante de um cenário em que o governo pretende efetivamente com isso é fazer com que o petróleo não seja exportado, né? Manter também o petróleo aqui no Brasil, para que com isso a gente tenha uma oferta e, em tese, tenha aqui uma diminuição dos preços de combustíveis. Esse aqui é uma matriz lógica, né, sobre uma das justificativas. E aí entra um segundo dado importante e que revela também a importância da gente trazer uma discussão qualificada aqui para a mesa, né? A gente tem aqui no Brasil uma capacidade instalada para refino limitada, ou já atuando em sua integralidade, né? E o que isso significa na prática? Que a retenção do petróleo aqui no Brasil, ela não vai ser útil para baixar efetivamente aqui o preço dos combustíveis,
né? Esses são argumentos que a gente vem trazendo nas ações judiciais. Justamente porque, para que a gente tenha aqui efetivamente o combustível, o diesel, há necessidade de refino, e a capacidade instalada de refino no Brasil ela já está operando quase a 100%. Então, é uma medida que ela é inócua, né? Não é que eu tenho capacidade para refinar aqui o petróleo bruto e, com isso, direcionar aqui essa mercadoria para o mercado interno e, efetivamente, gerar aqui os efeitos pensados pelo Poder Executivo. Não, a gente tem uma limitação de infraestrutura, né? E isso acaba não sendo anunciado, né? E há necessidade de se trazer esses elementos. Um outro ponto que é muito importante também, e que tem sido suscitado nos debates judiciais sobre esse tema, é que há aqui um efeito reflexo do aumento do preço do barril do petróleo e do incremento das exportações do petróleo, né? Com o aumento do barril do petróleo, imagina-se que a consequência imediata disso seria justamente uma geração de uma maior receita para os exportadores de petróleo, e essa maior receita, paradoxalmente, ela aumenta a arrecadação da União mediante imposto de renda, contribuição social, outros tributos que capturam aí justamente a lucratividade excepcional que ela vem a ser obtida por esses players, né, por essas empresas que atuam nesse mercado. Sem falar que esse aumento de arrecadação ele não fica restrito tão somente ao tributo apurado sobre os lucros, né? A gente tem uma repercussão aqui também em royalties, tem repercussão em dividendos das empresas para a União, e há um estudo que indica que esses aumentos reflexos, ou esses reflexos, eles são mais do que suficientes para cobrir eventuais desonerações que foram feitas pelo governo para manter aqui o nível de preço dos combustíveis no cenário nacional. E aí que se revela uma faceta super importante da discussão, né? Que a partir dessas constatações, que elas são constatações que são construídas muito pelas particularidades do setor, a gente começa a enxergar no imposto de exportação, tal como ele foi instituído, uma característica de fato não precipuamente extrafiscal. Mas há aqui, de fato, uma característica preponderantemente arrecadatória, justamente por todas essas circunstâncias que a gente acaba verificando no dia a dia dessas ações. Então, de fato, o que eu queria trazer para vocês é que a gente tem aqui uma discussão qualificada sobre esse tema. Existem argumentos bastante importantes que vêm sendo trabalhados pelos contribuintes nas ações judiciais. O que a gente tem de resposta do Poder Judiciário até o momento? Eu acho que esse também é um ponto importante. Num primeiro momento, e isso valeu também para a medida provisória de 2023, a gente viu uma sensibilidade maior do Poder Judiciário, especialmente quando a gente estava falando dos magistrados de primeira instância, em acatar aqui as razões dos contribuintes e entender que, de fato, houve um desvirtuamento na instituição desses tributos, né? Justamente dada a característica fiscal, a característica arrecadatória que se verifica nessa cobrança. E, com base nisso, foram sendo deferidas algumas medidas liminares favoráveis aos contribuintes. Isso se verificou, em alguma medida, também agora em 2026, tá? Mas, de fato, a gente tem aqui um cenário que ele está bastante... a gente tem uma bola dividida muito grande aqui, né? Em especial, mais recentemente, até por conta dessas decisões favoráveis que vinham sendo proferidas pelos juízos de primeira instância, a União ela provocou ali um incidente bastante específico da Lei do Mandado de Segurança, que é um instrumento que as companhias se utilizam para questionar individualmente ou em pequenos grupos aqui a tributação, que é a suspensão de liminar ou segurança. E aí, a partir disso, justamente por essas ações elas estarem concentradas na grande maioria no Rio de Janeiro,
O presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, ele, com base ali em uma suposta lesão à ordem pública, ele pode suspender essas decisões judiciais de primeiro grau, se ele verificar que, de fato, ali a questão, a decisão judicial que autoriza o não recolhimento do tributo, ainda que momentaneamente, possa vir a causar essa grave lesão à ordem social. E a gente teve, justamente numa análise feita inicialmente pelo presidente do TRF da Segunda Região, um entendimento de que não poderiam haver, de fato, decisões judiciais que autorizassem aqui o não recolhimento desse tributo, né? E aí foram suspensas as decisões, a decisão judicial que gerou esse incidente, e, por consequência, desde então, a gente tem tido aqui um cenário um pouco mais difícil no judiciário, né? Com relação a essa discussão agora de 2026. Mas fato é que a gente ainda está longe de ter uma resolução com relação a esse tema, né? A gente tem o Supremo, aí aqui a gente tem aqui o Supremo com ações pendentes de análise. Não houve ainda um enfrentamento do mérito dessa questão por parte dos ministros, né? Então aqui há uma expectativa grande com relação a esse tema. E, por outro lado, a gente tem visto os processos individuais ou aqueles processos que reúnem algumas empresas caminhando, né, no judiciário, mas com uma jurisprudência oscilante, né? Então, há uma sensibilidade com relação aos argumentos de que não se trata aqui, ou não se tratam aqui de impostos de exportação 2023 e 2026, instituídos com caráter extrafiscal, justamente pelas particularidades, algumas delas dessas que eu passei para vocês agora há pouco, relacionada seja a capacidade instalada de refino, ao fato de que a arrecadação ela já vem crescendo e, como consequência natural dos instrumentos que existem no Brasil, esse aumento do lucro das empresas exportadoras ele já compensa outras medidas compensatórias adotadas pelo governo. Então, há de fato aqui uma jurisprudência oscilante que tende a ser pacificada no Supremo, né? Essa tipicamente aqui, tipicamente a gente tem aqui uma discussão de cunho constitucional, né? E essa questão fatalmente vai chegar no Supremo para ser analisada em sua inteireza com relação ao mérito e todos esses contornos que daí advêm, né? Hoje, o que a gente tem no Supremo, né? No cenário de 2023, foram propostas algumas ações diretas de inconstitucionalidade, né, contra a MP editada em 2023, mas essas ações diretas de inconstitucionalidade, elas acabaram perdendo objeto justamente porque a medida provisória ela caducou. Então, o Supremo ele não analisa efetivamente o mérito das questões quando a norma que justificou o desafio perante o Supremo Tribunal Federal ela é uma norma que não existe mais, né? Então, nesse contexto da medida provisória de 2023, o que a gente tem hoje em dia foi uma ADPF, né, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi ajuizada, e está ali com a relatoria dessa ação, ela é do ministro André Mendonça, foi uma ação ajuizada recentemente, né? O ministro André Mendonça ele adotou um rito abreviado, então não houve de fato ali uma apreciação da medida liminar, se adotou ali um rito abreviado para que se coletem todas as informações necessárias para o Supremo efetivamente analisar isso em plenário, né? Então a gente não tem aqui uma definição deste tema pelo Supremo, nem de uma perspectiva liminar em ação de controle concentrado, que são essas ações que eu nomeei no começo da minha fala como ações coletivas, né? Mas são ações de controle concentrado. Já com relação à medida provisória de 2026, o que a gente soube é que, de fato, havia um movimento do setor para ajuizar uma ação declaratória, uma ação direta de inconstitucionalidade, mas justamente pelas notícias elas circularem também nos corredores de Brasília, né, e no Brasil inteiro,
havia também uma expectativa de que o governo não tinha força política naquele momento para converter a medida provisória de 2026 em lei. Então, houve ali um compasso de espera para o ajuizamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, e, de fato, confirmando-se aqui a caducidade da MP de 2026, não seria mais um instrumento viável a ação direta de inconstitucionalidade, né? Porque essa ação ela deve ser ajuizada contra uma lei ou uma medida provisória vigente, e não é mais o caso. Então, com relação a 2026, a gente não tem uma ação hoje de controle concentrado, essa ação coletiva, ampla, questionando diretamente essa questão, mas a gente sabe que isso tem sido avaliado pelas empresas que atuam no setor e por todas as entidades interessadas nessa discussão, e possivelmente pode haver uma repetição de ajuizamento de uma ADPF também para tratar a questão relacionada aqui à MP de 2026. Nos tribunais, como eu disse, é uma questão que ela está caminhando, uma jurisprudência oscilante, e a gente tem aqui, de fato, novo, que foge até um pouquinho do contencioso tributário e judicial dessa questão, é justamente o projeto de lei que foi proposto de iniciativa da Câmara dos Deputados para sustar essa resolução da CAMEX, que sustenta hoje em dia a cobrança do imposto de exportação. E o fundamento é muito importante, em alguma medida ele tende a ser valorado pelo Supremo no futuro, né? Porque a gente tem aqui uma vontade manifestada pelo Poder Executivo de instituir esse tributo via medida provisória, né? O rito da medida provisória ele pressupõe uma conversão em lei. E quando essa medida provisória ela não é convertida em lei, o executivo ele fica proibido de reeditar uma outra medida provisória para tratar do mesmo tema. Então, assim, o governo ele não poderia editar uma outra medida provisória ainda esse ano para instituir um imposto de exportação nos mesmos moldes, né? Por uma vedação constitucional, né? A Constituição não deixa que o governo faça isso. Mas, por outro lado, existe, e como a Mariel também, a doutora Mariel também expôs, uma possibilidade de modulação de alíquotas pela CAMEX, né? E aí o governo se utilizou efetivamente dessa janela legal para instituir ou manter ali a tributação nos mesmos moldes. E justamente por conta dessa manobra é que também o Congresso apresentou esse projeto de decreto legislativo para sustar essa resolução. Fatalmente seria este fundamento de burla ao processo legislativo, ele poderia ser utilizado em medidas judiciais individuais ou medidas coletivas, ou então em ação de controle concentrado. Então, o que eu queria passar para vocês aqui é que há aqui uma discussão sobre a extrafiscalidade ou não do imposto de exportação, com uma série de variáveis e de elementos concretos que são trazidos pelo setor para mostrar que, de fato, aqui não se tem um tributo regulatório ou indutor, né? Que a consequência efetiva desse tributo é simplesmente aumentar a arrecadação ou primordialmente aumentar a arrecadação, ainda que haja aqui residualmente um caráter extrafiscal, mas isso não seria suficiente para validar a cobrança tal como ela foi instituída. Mas apesar desses fundamentos, a gente tem aqui um caminho longo de discussão, de contencioso, e que ele vai amadurecendo com o passar do tempo. Eu acho que queria trazer esse panorama geral. Acho que a gente pode avançar com os debates. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Eu vou passar diretamente para a doutora Diane, gerente tributária da PRIO, para, enfim, como debatedora, fazer seus comentários. E, na sequência, abrimos para perguntas. Eu aviso porque eu sei que a gente passou um pouquinho do horário, mas eu gostaria que todos continuassem aqui até o momento das perguntas, por favor. Doutora Diane. Olá, boa tarde, já quase boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, como associada e especialmente como
representante de operadora do setor de óleo e gás, né? Então, quando eu escuto os debatedores, os palestrantes aqui falando sobre esse tema, né, de forma a es- explorar esse caráter inconstitucional e ilegal do imposto de exportação, me sinto muito alegre e representada, né? Mas queria trazer aqui para o estreito esse debate, trazer alguns dados para vocês. É, corriqueiros do setor, né? Se a gente parar para olhar, o Brent, ele saiu de uma média de US$ 65 em 2025 para uma média agora no primeiro semestre de 90 a US$ 92, né? Então, nós temos, nesse período do primeiro semestre, entre picos e vales, o pico de março a maio de 26, onde o Brent, então, começa a cair, mas o preço, a margem do refino, ela subiu. Então, quando a gente traz esse aspecto, né, de instituir imposto de exportação sobre o petróleo cru, que é uma commodity, para compensar subsídios, né, destinados aos derivados, especialmente ao diesel, depois veio gasolina, GLP, a gente já tem uma questão importante aqui, né? A margem do diesel, ela continua subindo e compensando a suposta queda do barril de petróleo ali de maio para frente. Então, o preço na bomba do diesel, ele segue a paridade do derivado, o que equivale a dizer que o consumidor, de fato, não sentiu o efeito desse suposto subsídio e que trouxe à baila toda essa questão que a gente vem debatendo sobre o imposto de exportação. E para piorar, né, o aumento do contencioso tributário. A gente, só em 2023, né, teve um contencioso sem atualizações de, em média, 6 a 8 bilhões de reais. Para 2026, a gente já está falando de 32 bilhões de reais. Isso sem um alargamento do período da resolução da Camex, porque isso pode acontecer também, né? A gente tem essa previsibilidade de 60 dias, mas nada impede de que, considerados o cenário, esse período se alargue. E qual é o ponto de vista, né, do setor de óleo e gás, do operador? Né? Insegurança jurídica, para começar. A gente não tinha experimentado o imposto de exportação até então. Como a doutora Mariel trouxe, né, os casos são muito pontuais e realmente, né, os casos que nós tínhamos até então, conectados com aquela necessidade de manter esse produto abastecendo o mercado interno, coisa que não acontece de forma efetiva para esse imposto de exportação do petróleo. E eu vou explicar rapidamente por quê, com números. Para uma alíquota de 9,2, né, por 4 meses em 2023, uma alíquota de 12, olha a escalada, né? Agora em 2026, com uma recomendação da Camex, já na situação da resolução de uma queda para 6%, né? De forma já trazendo uma racionalidade para essa queda do preço do Brent, mas que dias depois já reconsiderou e voltou para a alíquota de 12%, né? Uma questão com relação à legalidade, e aí a gente traz essa necessidade de conexão entre o item que está sendo cravado de um imposto de exportação, que é o petróleo cru, que é a commodity, com aquele que deveria ser o objeto do comportamento que a gente quer induzir, né? A questão é que, por um lado, eu tenho uma commodity, do outro, eu tenho um combustível, um derivado daquele insumo, daquela commodity, né? Então, a gente já não preenche esse pré-requisito. A gente tem condições concorrenciais que não são equivalentes. E aí, o doutor Rodrigo, ele trouxe, passou por essa questão da infraestrutura, né? E hoje a gente sabe que mais de 80% da infraestrutura de refino está concentrada na Petrobras. Então, o que que ela faz, né? Ela também é a maior produtora de petróleo, porém, ela consegue fazer um hedge natural. Ela pega e destina aquela produção dela para a sua infraestrutura de refino, que agora já está a mais de 100% da sua capacidade operacional, né? Então, a gente percebe que a conta do imposto de exportação fica efetivamente em cima daqueles outros operadores
que não têm a opção de ter acesso a essa infraestrutura de refino, ou mais, mesmo que tivessem, mesmo que quisessem vender no mercado interno, a gente tem um crime impossível aqui, porque nós não temos uma infraestrutura de refino para todos os tipos de óleo que hoje a gente extrai, né? Os óleos mais pesados ou com grau API de 22 para baixo, eles não têm uma infraestrutura de refino adequada, então não podem ser refinados no Brasil. Então, mesmo que eu quisesse manter esse petróleo no país, ele de nada serviria para fins de suprir essa necessidade de diesel ou gasolina. Por isso que esses operadores são obrigados a exportar, né? E a gente já viu no histórico do comércio exterior tratamentos, um ajuste, né, de tratar desiguais de forma adequada. Então, quando eu tenho um cenário onde eu tenho operadores que têm uma impossibilidade de acesso à infraestrutura de refino, não tem como manter aquele produto no mercado interno, né, são obrigados a exportar, não tem a possibilidade ou autorização legal para estocar esse produto também, para evitar esse imposto de exportação, ele está pagando a conta duas vezes, até porque a Petrobras também se beneficia do subsídio oferecido pelo governo, né? Então a gente tem uma clara desigualdade entre players no setor de óleo e gás. E o resultado arrecadatório também é visível, né? Se a gente tem boas fontes, a gente percebe que o aumento da arrecadação, né, no primeiro semestre foi gritante, especialmente no que diz respeito aos royalties, porque na medida em que eu tenho um aumento do Brent, eu necessariamente vou ter um aumento na arrecadação desses royalties. O plano de arrecadação do governo era da ordem de 10 bilhões de reais, só com o aumento, o incremento dos royalties já era possível, né, de arcar com esse subsídio, porém ele ainda tem, né, o aumento da arrecadação da participação especial, né, o aumento da arrecadação através do imposto de renda e contribuição social daquelas companhias que conseguiram gerar lucro, porque quando a gente tem um custo de 12% não previsto, e aí, novamente, a insegurança jurídica, tem companhias que acreditem estão gerando prejuízo na sua operação. Ou então esse imposto de exportação é quase equivalente ao seu lifting cost, né? Algo que, para fins de competitividade, que é inclusive o nosso tema central aqui, é completamente agressivo e abusivo, né? Então, sem contar que quando a gente fala, né, de infraestrutura, mas então o imposto de exportação poderia servir para subsidiar essa infraestrutura, ou aumentar essa infraestrutura. Gente, para isso a gente precisaria de política pública e política pública conectada, né, tempestiva. Essa parte da infraestrutura, primeiro, não está relacionada à competência, né, da Camex, porque é uma questão, né, de desenvolvimento econômico e é um investimento que ultrapassa décadas, né? A construção de refinarias é algo extremamente complexo, custoso, e num cenário onde as operadoras, inclusive, estão tendo custos adicionais não previstos, ninguém tem um planejamento para investir ainda mais neste setor, né, para tentar, quem sabe, lá na frente, mitigar essa situação, né? Então, a reflexão que eu trago aqui para fechar minha fala já olhando para esse cenário, né, de contencioso que o doutor Rodrigo bem trouxe, e que eu discordo parcialmente dele, eu não acho que a jurisprudência ela está como eu vou dizer, em dúvida ali, né? Ou eu tenho uma situação diversa, eu acho que a jurisprudência está bem negativa para o lado do contribuinte. Será que a gente vai ter um julgamento político ou a gente vai criar uma nova abrangência do caráter regulatório do imposto de exportação? Acho que nenhuma das duas hipóteses é interessante para o contribuinte ou para a nossa visão jurídica do que seria essa ferramenta de imposto de exportação. Então, agradeço esse espaço para debate e devolvo a palavra para Roberta. Muito obrigada.
Obrigada, Diane. Bom, então, vencida aí essas duas primeiras partes, né? Desculpa, essas duas partes do nosso diálogo, tanto a parte teórica quanto a reflexão setorial, eu passo a palavra primeiro para o presidente Arthur Pimentel e para o presidente José Augusto de Castro, se quiserem fazer alguma pergunta, se não, para o público, para que faça as perguntas, por favor. Roberta, vamos abrir aí para os ouvintes, primeiro. Ok, ok. Quem gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não. Bom, não me parece que tem perguntas no chat. Eu fiz alguma coisa aqui que eu, na verdade, entrei. Ah, não, aqui é o todos. Desculpa, gente. Pronto, não tem uma pergunta. Ah, o público também não está se colocando para nenhuma. Eu posso, então, fazer a minha pergunta, né? Eu sempre tenho minhas perguntas. Eu comentei isso hoje no alinhamento mais cedo. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta para a doutora Mariel, que eu acho que talvez seja uma pergunta do empresariado de uma forma geral. É, e isso foi mencionado, mas eu gostaria que a gente tivesse um recorte talvez mais pontual sobre esse tema, que é o limite da discricionariedade para a aplicação do imposto de exportação. Na verdade, faço para a doutora Mariel, porque foi quem discorreu de uma forma geral sobre o tema, mas obviamente aberto a todos os advogados palestrantes. Só para a gente entender melhor que limites são esses, o que exatamente consegue frear o governo dessa estruturação de políticas que envolvem a implementação do imposto de exportação para as finalidades que hoje estamos aqui discutindo. Por favor, doutora Maria. Obrigada, Roberto, pela pergunta. Nossa, eu tenho várias respostas, mas a primeira resposta para mim é o limite legislativo, né? A utilização de medida provisória para a instauração determinação desse imposto de exportação já é o primeiro erro, né? Porque a gente já entra numa subjetividade grande ali da análise do artigo 64 da Constituição Federal para falar sobre o que é urgente e necessário, né? Então, assim, tudo bem. A gente tem um caráter extrafiscal do imposto de exportação, mas o que é urgente e necessário ali dentro do setor para você determinar uma alíquota de 12%, entende? Então, assim, eu acho que esse primeiro limite legislativo, e legislativo em termos técnicos constitucionais, o segundo limite diz respeito a essa neutralidade econômica, que ela está implícita na Constituição Federal através de outros princípios, como a partir do que nós vislumbramos lá da livre concorrência, no artigo 170 da Constituição Federal. Então, não basta que você simplesmente diga que vai se utilizar do caráter extrafiscal, chamá-lo de tem cheiro de extrafiscal, tem cor de extrafiscal, tem cara de extrafiscal, mas na essência ele funciona com o ímpeto arrecadatório. E o terceiro limite constitucional também, além dessa neutralidade, eu vejo no próprio princípio da afetação, aqui em relação a esse desejo, esse intuito da determinação do IE para cobrir um rombo de algum tipo de desoneração, ainda que essa segunda medida provisória carregue um segundo motivo, que é o valor do barril e a guerra, entende? Então, assim, quando a gente lê a exposição de motivos, para mim fica muito nítido que é um motivo secundário isso, ainda existe a questão da política do diesel envolvida nessa segunda medida provisória. Então, nós temos já 3 limites constitucionais. Isso em termos técnicos, além dos limites econômicos. Então, veja, os limites econômicos que dizem respeito a tudo que já foi explanado aqui, principalmente pela Diana, de forma brilhante. Então, veja, você está onerando um determinado setor
de forma injustificada, de forma inconstitucional, né? E aí, quando a gente entra nesse aspecto econômico, eu acho que ele nos conecta muito à questão técnica da extrafiscalidade. Então, dentro desse quando a gente fala, é uma discussão econômica, a gente tem que olhar para a balança comercial, sim, nós temos que olhar para a balança comercial, sem dúvida nenhuma, mas ela está perfeitamente respaldada pelo elemento técnico aqui da extrafiscalidade. Então, é um risco que eu vejo que eles decidiram correr, mas o preço o massacre técnico e econômico que está acontecendo, né, não valeriam esse risco. Até porque, né, nós estamos aqui hoje tratando de um determinado setor, mas como disse a Daiane, amanhã pode ser a agro, depois de amanhã pode ser a mineração. Então, essa discricionariedade, ela não pode caber em mera decisão de conveniência e oportunidade, que é o que diz respeito à discricionariedade do Estado, né? Ela tem que obedecer os limites constitucionais legais, e esses limites constitucionais e legais, para mim, eles são intrinsecamente conectados com as razões econômicas que vão já impactam de forma absurdamente negativa no setor, né? E ferem aí a livre concorrência, a competitividade. Então, esses limites, para mim, eles são muito claros, ainda que nessa segunda MP eles tenham passado um paninho brilhante assim, sabe? Para dar uma Nós entendemos reforçada. maquiagem. E Né? fazer um trocadilho aqui, aproveitando, né? É sabor e imposto de exportação, né? Sabor, exatamente. Sabor. Uma vez, sabor, imposto de exportação, né? Sabor, extra-fiscalidade, né? Mas na essência aí tem o puro suco do arrecadatório, né? Por trás disso, né? O pano de fundo dessa cobrança é o intuito arrecadatório. Então, alguém falou, eu acho que foi a Daiane, ou não sei se foi o Rodrigo, né? A velha máxima, as coisas se repetem, mas não deveriam se repetir, né? A gente deveria aprender com os erros históricos, né? Em termos técnicos. E é difícil porque também a gente esbarra num judiciário lento, que gera esse contencioso infindável e um contencioso que não nos dá uma solução contemporânea para a afetação econômica, né? Para o prejuízo econômico que isso está gerando. Então, eu acho que o caminho técnico é difícil, o caminho da solução é difícil, mas eu tenho esperanças assim, em sustentar, né, essa parte técnica com muita convicção, que nós tenhamos um resultado efetivo, né, e favorável, para que não deturpemos mais a utilização do imposto de exportação, seja no setor de óleo e gás ou qualquer outro setor econômico do Brasil que seja tão significativo. E assim, de alguma forma, como a reflexão acaba recaindo também sobre como essas velhas discussões que voltam se traduzem cada vez mais em segurança jurídica para o investidor estrangeiro, como isso impacta na atração de investimento estrangeiro, isso impacta em quem já está aqui, mas quem aqui também quer trazer os seus negócios e exportar. Enfim, é um jogo que a gente não conhece, a gente não consegue garantir essas regras por um período mínimo, que é o que o investidor precisa para fazer o seu plano de inserção no novo mercado, por exemplo, o Brasil. Então, existe uma preocupação macro que envolve, com certeza, aí uma série de pilares e pontos da economia. Muito bom. Bom, eu gostaria então de passar a palavra para os demais palestrantes para considerações finais, se assim quiserem, e depois para os presidentes para nós encerrarmos. Vou agora fazer o inverso. Diane, você gostaria de falar? Depois Rodrigo e Daiane, por favor. As minhas palavras finais são de expectativa, né? A gente realmente espera que a nossa corte tenha uma atuação bastante técnica, assim como muito bem colocado pelos nossos palestrantes,
Essa é a nossa expectativa, né, como contribuinte, como representantes do setor. Mas, para além disso, né, quando a gente olha para a Camex, a gente também espera que essa avaliação seja feita de forma técnica. Já aconteceu uma sinalização nesse sentido, olhando para esse histórico de outros elementos com imposto de exportação, né, há espaço para que essas diferenças, né, entre os contribuintes afetados sejam exploradas e sejam trazidas, né, para a documentação, trazendo graduação de alíquota, trazendo a redução de alíquota para aqueles, né, que têm essa missão impossível de deixar o petróleo produzido aqui no mercado interno. Então, nós temos caminhos para dar um rumo melhor para esse cenário do imposto de exportação. Esse é o meu desejo e a minha expectativa. Obrigada, Rodrigo. Não, eu acho que o Supremo ele já decidiu que não é proibido que haja um caráter arrecadatório no imposto de exportação. Isso acaba sendo inerente a todo e qualquer tributo, né? Mas, de fato, aqui a gente tem que ter um nexo de causa e efeito, né? Então, as políticas elas devem ser estruturadas, inclusive, para conferir segurança jurídica, permitir investimentos no Brasil de uma forma bastante atenta às rígidas balizas lá que são impostas pela legislação em todos os seus níveis. E, do ponto de vista do contencioso, esse é um anseio, acho que de todos, né? A gente precisa de respostas mais ágeis dos nossos tribunais, em especial do Supremo, né? A gente sabe que o Supremo tem aqui uma pauta congestionada, sujeita a diversos fatores, mas a sociedade não pode esperar, né? Eu acho que a gente precisa de um judiciário presente e tempestivo. Esse é o meu desejo, porque com isso a gente consegue resolver muitas das questões que acabam vindo a reboque. Obrigada. Passo para a Daiane, para que ela possa fazer essas considerações finais e especialmente, Daiane, em nome do Comitê Técnico da EB, por favor. Perfeito. Eu acho que assim, a questão técnica foi muito bem colocada. Assim como a Diane, eu estou no time dos realistas e esperançosos, nem pessimista, nem otimista, realista e esperançosa, fazendo aqui, através, né, desse espaço que a EB tem promovido, esse papel de contribuir, trazendo visibilidade para o tema, dando voz aos setores, dando voz aos especialistas e sinalizando esses, esses perigos, né, que muitas vezes acabam sendo negligenciados em função de um objetivo ali de caixa, enfim. A gente precisa enxergar sempre a foto completa, não apenas um pedaço da foto. Então, quero parabenizar a EB pela iniciativa do Diálogos, agradecer a oportunidade do comitê de trabalhar para a gente trazer essas e outras discussões para a mesa, isso é muito importante, e me coloco aqui à disposição dos associados, como sempre faço, para trocas, debates, sugestões, porque é muito importante que a gente faça o nosso barulho em prol do setor exportador brasileiro. Então, devolvo a palavra para você, Roberta, com os meus agradecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigada. Passo então a palavra para o presidente Arthur Pimentel, presidente do Conselho de Administração da EB, e para o presidente José Augusto de Castro, presidente executivo. Por favor. Perguntaria aí para o Zé Augusto se ele quer alguma palavrinha final, que depois eu falo. Ok. Deixa eu só falar uma coisa. Bem, ouvindo tudo que foi feito aqui hoje, basicamente imposto de exportação, veja que isso fica muito, muito parecido, que são duas coisas similares. Imposto de exportação, que atinge as exportações, e o tarifaço, que atinge as importações. No fundo, os dois têm o mesmo objetivo.
pejorativo e negativo sobre o aspecto empresarial. Mas, na verdade, o que a gente busca aí é tentar um equilíbrio entre os dois. Porque hoje nós não temos similaridade, não tem competitividade, não tem previsibilidade, ou seja, não temos nada. Então, um volume de imposto de recursos que giram na economia sem ter função pré-definida. No fundo, o que esse volume insere na economia é mais uma prova de que, para melhorar, tem que piorar um pouquinho. Mas até agora eu não consigo nem melhorar, muito menos piorar. Mas é um tema que tem que ser discutido, porque faz parte do jogo. Se tirar imposto de exportação, tirar o tarifaço, talvez melhore. Mas a gente tem que ver exatamente se essa melhora não vem acompanhada de algum outro tributo indiretamente aplicado. Mas é um tema que deve ser discutido, acho que deve continuar a discussão, e que discussões como a de hoje podem trazer a solução para o problema. Boa sorte a todos vocês e bom final de semana. Muito bom. Roberto, posso falar? Sim, por favor, pode encerrar. Eu vejo esse pontapé inicial que a gente deu, eu acho que a EB foi muito feliz, né, em escolher esse tema. Vocês mesmos, os especialistas da área, acabaram de comprovar isso. E eu vejo uma certa tristeza, certa ansiedade, né? Porque é inadmissível, né, que nos dias de hoje, nós estamos em 2026, ainda aconteça ações desse tipo, né, que não percebam a produção, o esforço, o suor de quem produz, de quem exporta. Tá? Eu tiro aqui 3 vetores hoje para a gente não deixar cair na inércia. Tá? Foi citado aqui que talvez a gente passe por um julgamento político. Isso é fácil de acontecer hoje em dia no Brasil. Tá? Mas eu acho que entidades de classe, os produtores, os exportadores devem lutar, né, incessantemente para que isso não aconteça. Tá? O julgamento tem que ser técnico. Outra coisa, é um tiro de canhão, essa desigualdade de tratamento com setores, com os tamanhos, tá? Com a grandeza de determinadas empresas. Isso também não. A gente, como entidade de classe, com a ajuda de vocês, a gente também tem que manter isso na prateleira ativa, toda hora olhando e perguntando. Avançamos? Como é que a gente está tratando essa desigualdade de tratamento, como foi aqui falado? E eu acho que o mais grotesco que a gente pode escutar, leigos como nós, é o tratamento inconstitucional que se dá a esse fato, né? a essa realidade brasileira. Então, precisamos ficar muito atentos a cada passo do governo. Então, acho que esse é o papel das entidades de classe, e com a ajuda de vocês, não pensem 2 vezes em nos demandar, né? Bater na nossa porta, está acontecendo isso, temos que fazer isso, levantar a bandeira ABC. Ok? Mais uma vez, a reflexão é muito boa, mas a gente tem que ficar replicando isso para a gente começar a incomodar. Né? Não podemos ficar inertes e parados. Muito obrigado. Uma boa noite. Uma palavra, Roberta, para encerrar. Não, na verdade, os presidentes já encerraram, mas vou reiterar aqui meu agradecimento a todos e enfatizar esse agradecimento ao Comitê Tributário. Aqui eu falei muito da Daiane, mas a Diane é a coordenadora adjunta, então essa dupla faz e acontece. Essa dupla discute o tema tecnicamente, escreve, essa dupla ajuda a organizar eventos desse tipo, convida os melhores, mais importantes advogados no tema que nós temos. Então, eu só tenho a agradecer. Eu, na verdade, só fiquei aqui orquestrando a história. Elas que fizeram tudo.
Muito obrigada, gente. Boa noite a todos.